Você já sentiu que não deveria ir a um lugar, mesmo sendo algo simples, comum, quase automático? Às vezes é um convite que você aceitou no impulso. Nada de errado no papel. Pessoas conhecidas. Ambiente normal. Mas, horas antes de sair, algo começa a pesar. Não é medo claro. Não é um pensamento lógico dizendo, isso vai dar errado. É uma resistência silenciosa. Você tenta ignorar. Continua se arrumando, mas o corpo está lento. O tempo parece travar. Cada detalhe vira desculpa. A roupa, o horário, o cansaço, e junto disso vem a culpa. Estou exagerando. Vou parecer estranho se desistir agora. Isso não faz sentido nenhum. Esse é o momento mais delicado, quando a intuição ainda fala baixo e a razão começa a gritar. Pense em alguém comum. Depois de um dia normal, ela se prepara para sair. Nada de especial. Um encontro rápido, um compromisso simples. Mas, ao fechar a porta, algo aperta no peito. Não dói. Não paralisa. É só um incômodo leve, insistente, quase educado. Ela para por um segundo. A mão ainda na maçaneta. O pensamento vem rápido. Se eu desistir agora, vou parecer fraco. E então vem a decisão mais difícil. Não a de ir, mas a de ficar. Ela inventa uma desculpa, volta para dentro, senta no sofá sem entender direito o motivo. Minutos depois, a sensação some. No lugar, entra uma paz estranha. Não euforia, não alívio exagerado. Só a impressão de que algo foi evitado. Dias depois, ela descobre que naquele mesmo lugar, naquela mesma noite, algo aconteceu. Nada cinematográfico, nada que viraria notícia, mas suficiente para ela pensar, em silêncio. Se eu tivesse ido... É assim que o pressentimento costuma agir. Ele não ameaça, não explica, não se impõe, ele sugere. E o conflito não está no aviso. Está no momento em que você precisa decidir se confia em algo que não sabe justificar. Porque confiar na intuição, nesse instante, não é um ato místico, é um ato de coragem íntima. Você não sabe se está certo, só sente que seguir adiante custaria algo invisível, e mesmo sem provas, você escolhe escutar. É nesse ponto que a maioria das pessoas silencia o sentir, e é exatamente aí que começa a pergunta que muda tudo. De onde vem essa voz que não fala, mas insiste? Vamos imaginar algumas situações da razão calando o sentir. Depois daquele instante na porta, a razão entra em cena e ela não entra em silêncio. Ela vem armada de argumentos. Você está exagerando. Não tem motivo nenhum para isso. É só cansaço. Você sempre faz drama. A razão não pergunta, ela corrige. Ela aponta o convite confirmado, a agenda organizada, as mensagens trocadas. Tudo parece normal demais para ser questionado por uma simples sensação. Então você vai ao encontro que parecia inofensivo e durante a conversa algo começa a se revelar. Pequenos comentários, olhares deslocados, um desconforto crescente. Horas depois, você percebe que entrou numa situação que te desgastou profundamente. Nada grave, nada trágico, mas algo que não precisava ter acontecido. A razão se defende. Você não tinha como saber, mas no fundo, você sabia. Em outro cenário, a razão vence de novo. Você ignora o impulso de não fechar aquele acordo. Os números estavam bons. A proposta fazia sentido. Meses depois, o problema aparece. Cláusulas mal explicadas. Pessoas que não foram transparentes. E aquela frase retorna, incômoda. Eu senti que isso não estava certo. A razão chama isso de coincidência, mas a repetição começa a incomodar. Curiosamente, quando alguém escuta o sentir, a razão só aparece depois, pedindo desculpas. A pessoa que desistiu de ir ao encontro e depois soube do conflito,
a que recusou a sociedade e evitou um prejuízo silencioso, a que saiu mais cedo de um lugar e escapou de algo que nem precisa ser contado. A razão só aceita o pressentimento quando ele se transforma em fato. Antes disso, ela o trata como inimigo, porque o sentir não oferece garantias, e a razão odeia o que não pode controlar. O conflito não é simples. Escolher o sentir exige assumir um risco invisível, o risco de parecer ilógico, até estar certo. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais desconfortável. Se o sentir acerta antes dos fatos, por que insistimos em silenciá-lo? O pressentimento quase nunca começa na mente, ele começa no corpo. A respiração muda antes do pensamento. Fica mais curta, mais superficial, como se o ar não entrasse por completo. Os ombros enrijecem sem aviso. As mãos ficam inquietas, procurando algo para fazer. Nada disso chama a atenção de imediato. São ajustes pequenos, automáticos, quase invisíveis. É o corpo reagindo antes de você entender por quê. Muitas pessoas descrevem uma sensação estranha no estômago. Não é náusea. É como se algo se retraísse por dentro, pedindo cautela. Outras sentem um peso súbito no peito. Não aperta forte o suficiente para virar dor, mas incomoda o bastante para não ser ignorado. O mais curioso é que essas sensações não vêm acompanhadas de imagens, pensamentos ou cenários negativos. Não há catastrofização. Não há medo claro. Só um ajuste interno, silencioso. Quando a pessoa insiste em seguir, o corpo responde. A respiração fica irregular. A presença some. A mente acelera para compensar o desconforto físico. Mas quando ela para, quando decide ouvir, algo se reorganiza. A respiração aprofunda. O peito relaxa. O corpo volta ao eixo, mesmo sem explicação racional. Esse alívio não é psicológico no sentido comum. Ele não vem porque o problema foi resolvido. Ele vem porque uma escolha interna foi respeitada. É como se o corpo dissesse, agora estamos alinhados. E isso levanta algo difícil de ignorar. O corpo parece saber antes da mente. Ele reage antes do pensamento. Ele avisa antes da decisão. A pergunta que começa a se formar, quase inevitável, é quem está usando o corpo para avisar. Se o corpo reage antes da mente, então o pressentimento não pode ser apenas um reflexo físico. No Espiritismo, essa antecipação tem uma explicação clara. Quem percebe primeiro não é o cérebro, é o espírito. Segundo a doutrina organizada por Allan Kardec, o ser humano é composto por 3 níveis integrados: o corpo, a mente e a consciência espiritual. O corpo executa. A mente interpreta, mas é o espírito que percebe. Quando estamos encarnados, essa percepção não acontece de forma direta. Ela atravessa camadas, e cada camada filtra, distorce e limita. Por isso, o pressentimento não chega como informação, mas como sensação. O espírito percebe um desequilíbrio possível, uma incoerência futura, um campo de risco, uma experiência que não combina com o seu caminho naquele momento, mas, ao atravessar o cérebro, isso não vira frase. Vira tensão, vira incômodo, vira alerta físico. O Espiritismo ensina algo ainda mais profundo. O espírito não está preso ao presente imediato da mesma forma que o corpo. Ele não prevê o futuro como um filme pronto, mas percebe tendências, probabilidades, encadeamentos. É como alguém que, ao ver o início de uma tempestade, não sabe exatamente quando vai chover, mas sabe que não é hora de sair sem abrigo. O pressentimento nasce dessa leitura ampliada. Além disso, o Espiritismo afirma que vivemos em permanente intercâmbio espiritual, não como algo místico ou excepcional, mas como condição natural da existência. Pensamentos atraem pensamentos. Estados emocionais atraem estados semelhantes.
Consciências se influenciam. Em alguns momentos, o pressentimento não vem apenas da própria alma, mas de uma inspiração protetora, um alerta silencioso que respeita profundamente o livre-arbítrio. Por isso, ele não empurra, não força, não obriga, ele apenas avisa. E aqui está um ponto decisivo. No Espiritismo, pressentimento não é privilégio e não é dom especial. É uma faculdade natural do espírito, mais ativa em alguns, mais adormecida em outros. O que define se ela se manifesta com clareza não é crença, mas estado interno, equilíbrio emocional, atenção ao sentir e responsabilidade moral. Talvez seja por isso que o pressentimento incomode tanto. Porque ele revela algo difícil de aceitar. Nem tudo que nos acontece começa na mente. Algumas escolhas já chegam pedindo consciência. Quando o pressentimento começa a fazer sentido, surge algo junto: o medo de errar. Porque, se existe percepção espiritual, a pergunta inevitável é: todo pressentimento vem do mundo espiritual? No Espiritismo, a resposta é clara: não. Nem toda sensação interna é aviso. Nem todo incômodo é espiritual. Nem todo impulso merece ser seguido. O ser humano também sente medo de perder, exaustão emocional, insegurança, expectativas acumuladas. E é aí que a confusão começa. Exemplo 1. Relacionamento. Confusão emocional. Uma pessoa vive um relacionamento instável. Acorda com o peito apertado, inquieta, em alerta constante. Interpreta isso como pressentimento. Algo está errado. Eu sinto. Mas o sentir, nesse caso, não vem de percepção espiritual. Vem do medo de abandono, do desgaste acumulado, da ansiedade repetida. Ela age como se fosse um aviso externo, confronta, pressiona, decide no impulso, depois percebe. Não era um alerta sobre o outro, era um pedido interno de cuidado. Exemplo 2. Trabalho. Exaustão disfarçada de intuição. Agora, pense em alguém sobrecarregado no trabalho. Pressão constante, pouco descanso. Ambiente tóxico. Surge uma vontade repentina de pedir demissão. O corpo está cansado. A mente está saturada. A pessoa diz: tenho um pressentimento de que preciso sair agora. Mas ao olhar com calma, percebe que não há clareza, só fadiga extrema. Ela decide impulsivamente, sai sem planejamento. Meses depois, enfrenta insegurança financeira e arrependimento. O problema não foi ouvir o sentir, foi confundir exaustão com orientação. Exemplo 3. Família. História emocional antiga. Em outro caso, alguém evita visitar um parente. Sente desconforto sempre que pensa nisso. Chama isso de pressentimento. Algo ali não é bom para mim. Mas o que existe, na verdade, é uma história antiga não resolvida. Mágoas guardadas, conversas não feitas, emoções reprimidas. O sentir não está avisando sobre um perigo futuro. Está apontando para uma ferida antiga. Confundir isso com aviso espiritual é fugir do trabalho interno. Esses exemplos mostram algo essencial. Nem tudo o que sentimos vem de fora. Por isso surge outra dúvida delicada. Espíritos bons e maus influenciam o que sentimos? Segundo o Espiritismo, sim, mas sempre respeitando o livre-arbítrio. A influência acontece conforme a sintonia. Emoções desordenadas geram confusão, não clareza. Por isso erramos, não porque o pressentimento falha, mas porque misturamos tudo. Aviso com medo, intuição com desejo, percepção com cansaço. O pressentimento verdadeiro não vem carregado de urgência. Ele não pressiona. Ele não desorganiza. Ele é firme e sereno. E talvez o critério mais seguro seja este. Se aquilo que você sente te empurra para decisões precipitadas, não é orientação,
é emoção pedindo atenção. Quando a ciência fala de pressentimento, ela começa pelo cérebro. Segundo a neurociência, o cérebro é uma máquina de previsão. Ele analisa padrões, experiências passadas, microexpressões, ambientes, e faz isso antes da consciência perceber. O pressentimento, nessa visão, é o resultado final desse processamento inconsciente. Nada místico, nada externo, apenas dados sendo organizados em silêncio. Essa explicação é sólida e, até certo ponto, suficiente. Ela explica por que alguém sente algo antes de conseguir explicar. Ela explica por que o corpo reage antes do pensamento. Ela explica o como, mas aqui surge o primeiro limite. A ciência parte de um pressuposto fundamental. Toda percepção nasce no cérebro. O espiritismo parte de outro. O cérebro não cria a consciência. Ele a expressa. Essa diferença muda tudo. Para a ciência, o pressentimento é uma antecipação baseada no passado. Para o espiritismo, ele pode ser uma leitura de tendências futuras, feita por uma consciência que não está presa ao tempo da mesma forma que o corpo. A ciência pergunta: quais dados levaram o cérebro a essa conclusão? O espiritismo pergunta: quem está percebendo esses dados antes mesmo da mente organizar? Outro ponto de separação é este: a ciência explica o pressentimento mesmo quando ele falha. Ela diz: erro de previsão, falso positivo, viés cognitivo. O espiritismo também admite o erro, mas não o atribui apenas ao cérebro. Atribui a mistura entre percepção espiritual, emoção e desejo humano. Aqui está uma diferença sutil, mas profunda. Na ciência, o pressentimento é um subproduto da mente. No espiritismo, ele é uma faculdade da consciência espiritual, limitada pelo corpo e pelas emoções. A ciência não trabalha com intenção moral. Ela descreve processos. O espiritismo, sim. Ele afirma que o estado interno da pessoa, emoções, ética, equilíbrio, afeta diretamente a clareza da percepção. Por isso, duas pessoas, na mesma situação, podem sentir coisas completamente diferentes. Para a ciência, isso é subjetividade. Para o espiritismo, é sintonia. E existe um ponto onde a ciência simplesmente para. Ela pode mapear o cérebro em atividade. Pode mostrar quais áreas acendem durante um pressentimento. Pode descrever correlações. Mas ela não responde à pergunta mais inquietante: por que a consciência percebe algo antes de ter informação suficiente para isso? O espiritismo não tenta substituir a ciência. Ele começa onde ela termina, não para negar o cérebro, mas para afirmar que talvez ele não seja a origem, apenas o instrumento, e talvez o conflito nunca tenha sido entre ciência e espiritualidade. Talvez tenha sido entre duas perguntas diferentes. A ciência pergunta: como isso funciona? O espiritismo pergunta: quem está consciente disso antes? Depois de tudo o que foi dito, talvez o incômodo não esteja no pressentimento. Talvez esteja em admitir o que ele implica. Porque se existe algo em você que percebe antes da mente, então não é verdade que você só decide quando entende. Você decide muito antes e usa a razão depois para justificar. Quantas vezes você soube que não deveria continuar, mas continuou mesmo assim? Quantas vezes sentiu o corpo travar, o peito apertar, a presença sumir e ainda assim seguiu adiante? E depois chamou de azar, de coincidência, de faz parte. Talvez não fosse nada disso. Talvez fosse apenas você se recusando a ouvir. A ciência pode explicar o funcionamento. O espiritismo pode explicar a origem. Mas nenhuma explicação resolve o ponto central. O que você faz quando percebe antes de entender? Porque o pressentimento não tira sua liberdade. Ele expõe sua responsabilidade. Ele não obriga, não ameaça, não pune.
Ele apenas deixa claro que você não estava inconsciente, e isso é o que mais incomoda. Não é confortável aceitar que você percebeu e, mesmo assim, escolheu ignorar. Não é confortável admitir que algumas dores não vieram do acaso, mas de decisões tomadas contra aquilo que já era sentido. Então, talvez a pergunta mais honesta não seja espiritual nem científica. Talvez seja pessoal. O que você ganha fingindo que não percebe? O que você evita enfrentar quando chama o aviso de imaginação? Até que ponto sua razão está protegendo você, ou apenas te escondendo de si mesmo? O pressentimento não exige crença, exige coragem. Coragem para admitir que, em muitos momentos, você não errou por falta de informação. Errou por falta de presença. E essa constatação não pede resposta agora. Ela apenas permanece, em silêncio. Depois de atravessar tantas perguntas desconfortáveis, uma coisa precisa ser dita com clareza. Pressentimento não é comando. No Espiritismo, sentir algo não significa receber uma ordem invisível. Não significa que você tem que agir. Não significa que alguém decidiu por você. O pressentimento existe para ampliar a consciência, não para substituir o discernimento. Essa diferença é fundamental. Muitas pessoas erram não por ignorar o sentir, mas por idolatrá-lo. Tratam qualquer sensação como verdade absoluta. E isso é tão desequilibrado quanto ignorar tudo. Responsabilidade espiritual começa quando você entende que o pressentimento é um sinal, não uma sentença. Ele pede pausa, ele pede escuta, ele pede honestidade interna. E aqui entra um ponto raramente discutido. O estado emocional contamina a percepção. Cansaço distorce, medo amplifica, desejo direciona. Ansiedade cria urgência artificial. Por isso, antes de confiar no que sente, é preciso perguntar: em que estado eu estou sentindo isso? O Espiritismo não ensina a fugir da razão, ensina a colocá-la no lugar certo. Sentiu algo? Não reaja. Observe. Veja se o corpo está tenso ou apenas atento. Veja se a respiração está curta ou estável. Veja se há pressa, impulso ou desespero. O pressentimento legítimo não atropela. Ele não exige resposta imediata. Ele suporta silêncio. Quando é verdadeiro, ele não entra em conflito com a consciência moral. Não pede atitudes injustas. Não empurra para decisões egoístas. Não incentiva a fuga de responsabilidades. Esse é um critério essencial. No Espiritismo, a qualidade da percepção está ligada ao grau de maturidade interior. Quanto mais desequilibrada emocionalmente a pessoa está, mais confuso se torna o sentir. Não porque espíritos maus dominam, mas porque o ruído interno impede clareza. Por isso, desenvolvimento espiritual não é buscar sinais. É reduzir interferências. É aprender a suportar o silêncio, sustentar a dúvida, não agir apenas para aliviar desconforto. O pressentimento verdadeiro não vem para aliviar a ansiedade. Ele vem para orientar escolhas conscientes. E talvez o ponto mais importante seja este. O mundo espiritual, se existe, não protege da consequência. Ele avisa, ele sugere, ele inspira, mas a experiência, boa ou difícil, continua sendo parte do aprendizado humano. O Espiritismo não promete que escutar o pressentimento evita toda dor. Promete apenas que evita dores desnecessárias, e isso já exige muito. Porque assumir responsabilidade espiritual é aceitar que nem tudo será explicado, nem toda escolha será confortável, nem todo aviso será seguido. Mas cada decisão passa a ser mais consciente. O pressentimento, no fim, não vem para tirar sua liberdade. Ele vem para testar o que você faz com ela. Depois de tudo isso, talvez o pressentimento não precise mais ser explicado.
Talvez ele precise apenas ser respeitado, não como verdade absoluta, não como ordem invisível, mas como um sinal de que a consciência percebe antes da mente entender. O Espiritismo não chama isso de dom, não chama de privilégio, chama de faculdade natural do espírito, presente em todos, ativa em alguns, ignorada por muitos. O pressentimento não veio para prever o futuro, veio para qualificar o presente. Ele não promete caminhos fáceis, promete escolhas mais conscientes. E talvez o maior erro não seja ignorar um aviso, seja nunca se perguntar por que ele surgiu. Porque no fim, o pressentimento não fala sobre o mundo lá fora. Ele fala sobre o nível de consciência com que você vive aqui dentro. Escutá-lo não te torna especial, te torna responsável. E talvez seja isso que mais incomoda. Se esse tema tocou algo em você, não responda agora. Não decida agora, apenas observe. Observe quando o corpo avisa. Observe quando a mente tenta abafar. Observe o que você costuma chamar de acaso. Porque às vezes o silêncio diz mais do que qualquer explicação. E se existe algo que o mundo espiritual respeita profundamente, é a sua liberdade de perceber, ou não.